Depois de retornar de Wartburg em 1522, Martinho Lutero é excomungado da Igreja Romana e proscrito pelo Edito Imperial de Worms. Mas mesmo assim, ele consegue sobreviver à prisão e à fogueira em função do apoio que ele recebe do príncipe Frederico, dos magistrados de Wittenberg e outras pessoas amigas ali da universidade. A forma como ele pacificou a cidade após seu retorno deixa claro que ele é efetivamente o líder de um movimento religioso que tem suas raízes na região. Lutero o intitula de a Igreja de Cristo e quer espalhá-lo para todos os lugares. Já que não podia fazer muitas viagens em função da excomunhão e da proscrição, como um apóstolo Paulo da Germânia, ele pastoreava, dirigia, orientava, animava, exortava por meio de cartas. Muitas cartas também chegam de diversos lugares pedindo conselhos sobre questões doutrinárias quanto ao culto, à administração eclesiástica, interpretação bíblica de certas passagens, problemas individuais e outras questões. E Lutero responde a todo mundo. Em latim, quando são eruditos, os que questionam; em alemão, quando são príncipes, cidades e cavaleiros que perguntam coisas a ele. Ele é um lutador da pena e escreve intensamente. Não se sabe se ele chegou a ter algum secretário, mas se tivesse, seria apenas alguém que o ajudava em outros serviços, porque para escrever, Martinho Lutero não precisava de ajuda. À medida que sobrevive, ele e o seu movimento ficam cada vez maiores. Pedidos de pregadores chegavam a toda hora de cidades, de príncipes, de duques, de senhores de pequenos potentados, e Lutero os enviava. Estes pregadores saíam de Wittenberg para atuarem como porta-vozes de Martinho. Eles eram preparados para isso. Como explicar este rápido abandono da Igreja Romana? Alguns não entendiam necessariamente que estavam trocando de igreja. Eles achavam que era uma tentativa de reformá-la, melhorá-la. Alguns príncipes, entretanto, receberam com gosto esta nova igreja, porque isso permitia a eles que confiscassem o patrimônio de abadias, mosteiros e paróquias. A imprensa também era um fator relevante, porque ela favoreceu enormemente a circulação das novas ideias. Livros dos mais diferentes tamanhos voavam para todos os cantos do império. Panfletos no idioma alemão penetravam cavernas e campos. Sermões eram lidos em qualquer lugar. Lutero propunha para estas pessoas que não havia autoridade maior em questões de doutrina do que a Sagrada Escritura. E quando a Bíblia era consultada, ela apresentava um caminho muito simples de salvação. Caminho este alcançado pela fé, originada na graça de Deus, obra exclusiva de Cristo Jesus. Ele não chegou a sistematizar nestes termos, mas tais princípios poderiam ser resumidos nos 5 lemas latinos que entraram para a história como base do movimento reformador: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Em outros termos, a salvação é somente pela fé, a Escritura é a única autoridade, somente Cristo faz ligação entre o ser humano e Deus, a salvação é um presente de Deus, somente Deus deve ser exaltado. Numerosos abades entregaram suas abadias ao movimento que nasceu ali com Martinho Lutero. Crescia a lista de franciscanos, servantes ou conventuais que se dispunham a seguir as doutrinas de Martinho. Um grande número de sacerdotes seculares se converteram também ao movimento. Estes elementos, então, podem explicar a rápida difusão da mensagem de Martinho, porque todos eles promoviam suas ideias. O ponto de partida da irradiação era certamente Wittenberg. Ali na cidade, a direção da universidade e seus professores, bem como todos os alunos, eles davam todo o suporte institucional que Martinho Lutero precisava e sua reforma também. Para estudar aos pés, então, de Martinho Lutero, a universidade começou a atrair jovens de diversos lugares que voltavam para suas terras convertidos à nova fé. O movimento conquistou, num prazo muito curto, toda a Saxônia do príncipe Frederico.
Ali, da Saxônia chamada Saxônia Eleitoral, estendeu-se para Francônia, Suábia, Renânia, Palatinado, Baden, sem contar diversas cidades livres como Bremen e Hamburgo. É verdade que nem todos os príncipes da Alemanha acompanharam a reforma. Alguns eram decididamente adversários de Martinho Lutero, como, por exemplo, o Duque Jorge, que recebeu Martinho no debate de Leipzig, alguns anos antes, e o eleitor Joaquim de Brandemburgo. Em função da pluralidade política no Império Germânico, cada príncipe vai definir o apoio ou a rejeição à reforma religiosa. Diante dessa situação, Lutero, ainda em 1522, escreveu um livro chamado Sobre a Autoridade Temporal. Veja que é no mesmo ano que ele voltou de Wartburg. A primeira parte desta obra assentava as bases do poder civil. Martinho demonstrava a força absoluta dos príncipes em assuntos da vida social e material de seus súditos. Para Lutero, a autoridade e a espada temporal são instituições divinas. Apesar do crente ter recebido o privilégio da liberdade cristã, ele deve obedecer com fidelidade às leis civis, como, segundo Martinho, Paulo e Pedro orientaram. A segunda parte da obra tratava do alcance do poder do príncipe. Se no terreno da ordem temporal é preciso prestar obediência em tudo, no que concerne à consciência religiosa, ninguém tem este poder. Um príncipe não tem autoridade sobre as consciências das pessoas. Somente a Escritura tem. Foi o que Martinho disse lá diante do imperador, no ano de 1521, que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus e logo não havia autoridade maior do que ela em questões de fé. Lutero reforçará o aspecto da autoridade civil quando ele precisou responder a uma pergunta de um cavaleiro algum tempo depois. Esse cavaleiro perguntou para Martinho Lutero se um cristão pode guerrear em nome de seu senhor. Na resposta, Martinho enfatiza que é possível pegar em armas, sim, desde que não seja contra o senhor secular. Então a questão é: o que fazer se o governante for um perseguidor da nova fé? Aí o Martinho responde: o cristão deve ir para outro principado. Nunca é lícito se rebelar contra o governante, disse Martinho. A vingança, ele conclui a resposta, pertence a Deus. Com isso, após o retorno de Wartburg, o movimento instaurado por Martinho Lutero ganha formas cada vez mais definidas. Não há um nome, por enquanto, para o movimento. O termo protestantismo ainda não apareceu, vai aparecer mais tarde. A expressão luteranismo, Lutero ouviu e não gostou, ele não se agradou da palavra. Além do mais, a ideia de denominação eclesiástica, que é comum para nós hoje, era estranha para aquela conjuntura histórica, depois de séculos de uma igreja no Ocidente e uma igreja no Oriente. Mas as comunidades e líderes que acompanhavam Lutero já se distinguem da Igreja Romana em vários aspectos. Eles são diferentes na liturgia, na doutrina e na estrutura eclesiástica. Falta muito pouco para que a identidade deste movimento esteja completa e então seja possível falar de uma nova igreja. Pedidos de pregadores chegavam a toda hora de cidades, de príncipes, de duques, de senhores, de pequenos potentados. À medida que sobrevive, ele e os seus mas entendiam que era uma forma de melhorar